filha está formando e hoje é o baile de formatura. E com esse boa noite que vocês me deram, não era nem para eu ter saído de casa, porque vocês não estão animados, não. O baile começa às 11 horas, eu já fiquei me programando, falei, meu Deus do céu, né? E aí a esposa já falou assim, ó, nós vamos sair às 5 da manhã. Tem que ter esposa na vida da gente, porque senão era perigoso eu nem ir para o baile. Mas como tem esposa para motivar, isso faz parte. A gente inicia a nossa tarefa falando de renascimento, renascer, e é uma proposta diferente, não é a proposta da reencarnação. Quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, nós entendemos que a reencarnação é uma proposta de Deus, é a lei de Deus, a misericórdia na nossa vida. Então, quando os amigos espirituais nos revelam essa possibilidade ou essa obrigatoriedade, é bem diferente da nossa proposta. E qual que é a proposta? A proposta, ela foi apresentada por Jesus no Evangelho de João, no capítulo 3, onde Jesus apresenta essa proposta para Nicodemos. E quem era Nicodemos? Nicodemos era um príncipe dos judeus. Não é aquele príncipe daquelas histórias, né, maravilhosas, não. Não era aquele cara bonito, sonho de toda mulher encontrar. Não. Ele era um principado, ele era um conhecedor das leis. Então ele sabia muito bem do que estava falando. E quando ele procura Jesus, ele procura com uma outra proposta. Ele queria saber algo mais com relação à proposta de reencarnação, que já era bem trabalhada naquela época. Porém, não como Jesus estava apresentando. Então, a partir do versículo 1 do capítulo 3 do Evangelho de João, narra assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe... Aqui a gente percebe que existem inúmeras informações. A primeira informação é nomear com quem que Jesus está falando. Quem é essa pessoa? Não é qualquer um. É uma pessoa que sabia exatamente aquilo que queria. E quando ele vai procurar Jesus, ele tem um objetivo. Aqui ele fala com Jesus, ele apresenta que ele foi procurar Jesus ao entardecer, à noite. E a gente pode interpretar essa noite de inúmeras maneiras. Por exemplo, o anoitecer nos traz um pouco de segurança ou de insegurança. Se você não quer ser visto, você sai à noite. Então, você pode pensar que ali naquele momento Mateus não queria ser identificado, porque Jesus não era um cara muito sociável para a elite. Ele era uma pessoa que falava com o povo, e naquela época falar com o povo não era uma coisa muito saudável. Mas nós podemos entender também que quando ele fala noite, e quando Jesus fala no Evangelho a respeito das trevas, nós podemos entender que noite e trevas têm alguma relação. Vocês concordam? Tem ou não tem? Tem? Então, trevas e escuridão, é isso mesmo? E noite, escuro. Quando ele fala que ele vai à noite, e aí Jesus começa a relacionar trevas e luz, ele está trazendo uma informação diferente daquela que nós já conhecíamos. Treva sendo noite, escuridão, e luz sendo, claro, o dia. Assim? Então ele traz uma informação diferente. Que informação é essa? Ele vai falar para a gente, a luz é o conhecimento e a treva é a ignorância. Então a gente começa a entender que quando Nicodemos, ou João narra, que Nicodemos vai buscar Jesus durante a noite, presume-se que existia algum ponto que Nicodemos não tinha conhecimento. Então nós escolhemos esse lado de interpretação. É o momento da ignorância, algo que Nicodemos ignorava e por isso ele foi buscar em Jesus. E ele continua narrando. Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estas coisas, estes sinais,
que tu fazes, se Deus não for com ele? Bom, se João apresenta Nicodemos, ele está apresentando também Jesus. Então Nicodemos tinha nítida condição de identificar. Ele sabia com quem ele estava falando. E aí ele chama Jesus de Rabi. Rabi é mestre. Então ele sabia muito bem com quem ele estava falando. Ele não estava falando com qualquer um. Então ele tinha que saber bem o que ele estava buscando. E aí ele vai colocar. E ele vai dizer assim. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, ele não fez pergunta nenhuma. Ele só se apresentou e disse que ele sabia muito bem com quem estava falando. E falou que aquilo ali era algo que vinha de Deus, porque ninguém pode fazer o que Jesus estava fazendo se Deus não fosse com ele. E aí Jesus fala para ele que já entendeu a mensagem. E fala para ele que se você não nascer de novo, você não tem condição de ver o quê? O reino de Deus, não é assim? Então, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, nós poderíamos ler todo o capítulo, mas nós podemos ficar por aqui. Aqui é o nosso objetivo. Por quê? Porque na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, alguém sabe que pergunta é essa? Qual o objetivo da encarnação? E aí? Você sabe qual que é o objetivo que você está aqui? Ou o objetivo da sua vida? Melhorar. Melhorar. O que mais? A nossa evolução. Então, mais alguém tem alguma informação? Melhorar é a nossa evolução. Não é casar, tá bom? Não é ter filho, tá legal? Não é ser pai, mãe, irmão, primo, amigo. Não é esse o objetivo. O objetivo é melhorar. Porém, para melhorar, existem inúmeras possibilidades para a gente fazer esse processo de melhora. E um deles é constituir família. É um processo evolutivo. Está, inclusive, no Livro dos Espíritos. Então, a família chega um momento em que nós vamos abrir mão do nosso egoísmo para compartilhar interesses. Família é isso. Família é compartilhar interesse. É abrir mão do seu em razão da vontade do outro. E aí a gente vai possibilitando novas visões de família. Porque a nossa família é uma família religiosa. A estrutura familiar é uma estrutura religiosa. Quem foi que montou essa estrutura? O homem vai casar com a mulher vai casar com o homem, vai abrir mão, né? E aí vai ser uma só carne. Quem foi que montou essa estrutura? Foi o Evangelho, né? A religião. E aí nós ficamos com esse conhecimento, e esse conhecimento se tornou para nós uma tradição. Se você hoje tiver um filho, que ele procurar um companheiro do mesmo sexo, vai trazer problema para você. Porque você está com o casamento tradicional na sua intimidade. Então você não saiu lá de trás, não. Você continua vivendo lá. Então a gente tem que entender que quando Jesus nos aconselha a amar o inimigo, o amor é muito mais do que aquilo que a gente pode imaginar. O amor, primeiro, não tem sexo. Sexo foi uma criação do homem para trazer algo que era proibido para dentro do nosso relacionamento. Porque até bem pouco tempo, se não for até hoje, falar de sexo é quase que pecado. Não era assim? Nossa, sexo, isso é um pecado. E aí, pouquíssimos aqui podem ter escutado alguma coisa com relação à vida sexual dos pais. Porque pai não fala um negócio desse, imagina. Seu pai e sua mãe falar de sexo com você, que absurdo. Então, se você não fala das coisas que são, né, as coisas da sua vida, você vai criar problema para o seu entendimento.
Então, qual que é a proposta de Jesus com Nicodemos, um príncipe da lei, o cara que conhecia? Você tem que nascer de novo. E aí, esse processo de nascer de novo não é um processo reencarnatório. Porque, segundo os amigos espirituais, o objetivo da encarnação vai ser outro. Kardec pergunta assim: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Tem alguém aqui que não se reconhece como espírito? Já é um bom sinal. Então nós somos espíritos. A única diferença é a vibração. Nós agora estamos vibrando com muito mais dificuldade do que sem o corpo. Porque o corpo nos traz dificuldades para vibrar, não é? Então a resposta é a seguinte: Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Você sabia disso? Você sabia que Deus não te programou para sofrer? Para passar dificuldade? Então, essa proposta de sofrimento e dificuldade também é uma proposta religiosa. Para você superar as dificuldades, você tem que sofrer, padecer. E aí tinha um negócio que a gente chamava que era o quê? Autoflagelação. Tinha um chicote que quando você tinha pecado, você ia para sua casa à noite e ficava se auto-martirizando. Aqueles que estavam nas escolas para serem padres, muitas vezes para não ter desejo, eles se automutilavam. Então, ele punha alguma coisa apertando nele, não é assim? Porque quando você olha alguém e desperta o desejo, ele não podia ter isso. Hoje em dia nós temos que tomar muito cuidado, porque o espírita acredita que ele não pode ter desejo também não. Ele vira espírita e agora ele não pode mais desejar, ele não pode mais ter orgulho, que ele não pode mais ter egoísmo. Isso vai chegar? Vai chegar um dia? Vai ou não vai? Vai. Falta muito? Gente, tem que faltar muito, não é assim? Então hoje vocês podem se orgulhar de estar aqui. Porque não é para qualquer um. Está aqui, você está escolhendo uma opção diferente de fazer o seu renascimento. Aqui você está se renascendo. Mas o que é renascer então? Renascer é você mudar o seu quadro de pensamentos. É você começar a pensar de maneira diferente. É você se programar para um futuro melhor e não um futuro pior. Você não tem que saber o que foi o seu passado, porque se o seu passado fosse bom, nós teríamos acesso às nossas vidas pregressas. Se nós não temos acesso, é porque isso não tem importância nenhuma na construção do nosso presente. Então, é aqui que a gente começa a programar o nosso futuro. E aí acontece um negócio muito triste com o espírita. Ele vem para as reuniões, ele começa a estudar, e aí ele começa a descobrir que ele tem que fazer uma reforma íntima. É isso mesmo? Você já ouviu falar nisso? Tem que reformar. Assim, vocês já começaram a fazer a reforma íntima? Vocês começaram a reforma íntima por onde? Conta para mim. Conhecendo a si mesmo. Né? Então, quando nós vamos construir uma edificação, qual que é o primeiro passo que a gente tem que fazer? Um planejamento. Faz um planejamento. Então, nós estamos nas vésperas do renascimento, do nascimento de Jesus. A proposta é, faça para você um planejamento para 2025. E quando chegar em dezembro, você faz um balanço. É assim que as empresas conseguem auferir o seu lucro. Deixa eu ver se a minha empresa está indo bem ou se está indo mal. No final do ano eu tenho que fazer o quê? Um balanço. Você pega tudo que você comprou, tudo que você vendeu e vê o que sobrou para ver se você teve lucro ou se você teve prejuízo. E aí você vai chegar em dezembro de 2025 e vai olhar para janeiro de 2025 e vai ver se você foi bem ou se você foi mal.
E aí o que acontece com os espíritas? Começam a fazer a reforma íntima, parando de fazer aquilo que mais fazia. Parando de fazer aquilo que mais gostava. Geralmente começa a se traumatizar. Porque se você chegou aqui fazendo esse montão de besteira que você fez até ontem, você não tem que parar de fazer essas besteiras de maneira instantânea. Você vai parar, eu tenho certeza. Mas programe-se, vai com cautela, vai com calma. Porque para a gente fazer uma reforma, a fraternidade voltaria no dia 6. Já avisou que não volta dia 6, volta dia 13. Porque fez um planejamento e viu que dia 6 não dá. Então eles estão planejando uma reforma. Não vai ter improviso. Porque na reforma, se ele quebra uma viga, ele derruba a estrutura. E existem condições na nossa intimidade que são estruturas. E você não pode mexer nessa estrutura, porque é isso que te está dando sobrevida. Isso é que está fazendo você caminhar. Muitas vezes, se você não entende e ataca direto nessa condição, você pode se dar mal. E aí a gente vê um montão de espírita abandonando a seara em função das suas próprias dificuldades. Então a gente tem que ter um planejamento. O que você quer para 2025? Programe-se, você vai conseguir. Então, muitas vezes nós temos programas materiais, programas amorosos, programas sociais, mas nós não temos uma programação espiritual. O que eu quero para a minha vida espiritual? Então, faça uma programação. Isso é renascer. A cada dia. Eu não tenho que perder o meu corpo físico. Porque quando eu perco o meu corpo físico, eu renasço no plano espiritual. Quando eu venho para o plano físico, eu renasço no plano físico. É ida e volta. Então, morte é só um processo onde eu me desvinculo do meu corpo físico. Só isso, mais nada. Então, até ontem eu não tinha conhecimento, hoje eu tenho. Então, você pode se programar. Por quê? Augusto, mas eu não posso me programar, porque se eu morrer? A morte não existe. A morte é um processo. A morte é uma mudança de fase, de estágio. Você está num estágio, você passa para o outro. Mas e a sua programação? Continua a sua programação. Ou no plano espiritual não tem grupo de estudo. Ou nós não vamos ter a oportunidade de participar de um grupo de estudo como esse aqui. Será que não tem espírito aqui estudando conosco? É o que a gente mais pede. Será que você saindo daqui melhor, você não tem condição de auxiliar alguém no plano espiritual em piores condições? Então, muitas vezes, a nossa proposta íntima é fraca, porque eu vejo que a minha vida é muito curta. Mas qual vida que é curta? Não é a vida que é curta, é a passagem. Agora, antigamente, era tranquilo, né? Você casava, e aí, normalmente, você casava com 13, 14 anos. Para as mulheres, não é assim? Por isso que a mulher hoje, quando chega nos 27, 29, já acredita que não vai mais casar. Se bem que isso já é passado, porque hoje em dia as mulheres não estão nem preocupando com o casamento mais. Né? Não tem mais a necessidade. Porque antigamente o casamento não era opção, era a última. Né? Então você ficava esperando um momento para se unir a alguém. Então hoje as mulheres não estão caçando casamento mais não. Por desespero das famílias, né, dos pais. Você fica doido para se casar e ir embora. E eles vão ficando. E aí seu menino já está com 35 anos e está no mesmo ambiente. Então você vai entender, mudou. Não tem essa mais. Então, mudou. Né? A fase mudou. E você fica, meu Deus do céu, esse menino vai casar. Não vai não precisa mais. Ele tem tudo que ele precisa dentro da casa. E aí você é doido para ir embora. Só se for doido, imagina eu com uma mãe que me sustente, me dá tudo. Eu saí de casa, a cama está toda desarrumada. Quando eu volto, estou com fome, vou na geladeira. Quando ela não está esperando para fazer. E você quer que uma criatura dessa saia de casa só se for doido. Aí você tem que internar isso, se quiser sair de casa. Não vai sair. Então vai ficar em casa mesmo. E você fala, nossa, tem alguma coisa errada. É com você, com ele não, com ele está certíssimo. E ele continua dizendo assim: para alguns é uma expiação. Tudo bem?
Qual que é o objetivo da encarnação? Evolução. Deus impõe. Meu irmão falando comigo do livre-arbítrio. Ele falou, não vai encarnar mais não. Eu falei, não vai não, por quê? Ele falou, tem livre-arbítrio. Pô, já aí fica fácil demais. Né? Assim, vai para o plano espiritual, não quero voltar não. Não existe essa possibilidade. Não existe essa possibilidade. Você pode retardar o processo, mas vai chegar um momento. E eu aconselho para vocês, voltem o mais rápido possível. Porque senão você perde muito tempo lá em cima e quando você vem para cá, você vai ter que construir novos vínculos. Muitas vezes a gente não dá importância para esse momento aqui. Aqui é momento de construção de novos vínculos. Aqui você tem que saber quem está do seu lado, conversar com as pessoas. Fraternidade. Por isso é que é fraternidade espírita. Por quê? Quando eu passar para o plano espiritual, eu vou falar assim, será que o Roberto já veio para cá? Com certeza, né? Porque eu não tenho essa proposta de cedo, então eu vou esperar os amigos dele para eu ter mais segurança. Deixa eu ver se tem uma tarefa aqui para mim. Eu sei que ele dirigiu uma casa lá no plano físico, vamos ver se ele está dirigindo alguma coisa aqui. Então eu vou procurar. Se eu não acreditar nisso, gente, a doutrina espírita na minha vida fica muito vazia. Se eu continuar com os mesmos medos que eu tinha antes de ser espírita, a doutrina espírita não faz diferença na minha vida, não. O que adianta eu ser espírita, ser evangélico, ser católico, se eu não mudei o meu comportamento, a minha forma de encarar a vida? Se você está acreditando que a doutrina espírita vai tirar os problemas da sua vida, está na hora de você procurar uma igreja evangélica. Porque não vai tirar. Eu não queria ser muito cruel, não, mas normalmente agrava. Porque quando você tem esclarecimento, você consegue resolver. Então, doutrina espírita, quando a gente anuncia que é um consolador prometido, espiritismo não é para convencer ninguém de absolutamente nada. Espiritismo é para te consolar onde você está. Porque você é muito importante aonde você está. Você dá o seu recado lá. É você. Quantas e quantas vezes você já veio aqui, ouviu alguma coisa e pensou na pessoa que você gosta? Você não podia estar aqui. Não entendeu a proposta, não é para ele. Ele não tem condição, é você. Quer mudar a sua vida? É você. Quer mudar a vida do outro? É você. Por mais que a gente ame alguém, nós não temos condição de viver por ele um segundo da vida dele. E aí você vai entendendo a dinâmica da vida, você entende que você não pode fazer escolha pelo outro. Imagina você com o seu amigo espiritual. Você veio para cá. Ele pode até ter te intuído, mas ele não pode te forçar. Porque se ele te forçar, ele não é amigo espiritual. Para você estar aqui, o mérito é seu. Não é do seu amigo espiritual. Então você tem que acreditar nisso. É você. Você está querendo, você sente falta. Então você abre mão de muitas coisas. Quando eu estava saindo de casa, a minha sogra perguntou para mim assim, eu moro com a sogra, tá bom? Mas você tem estudo hoje? Eu falei, tem. E ela falou comigo assim, mas e a festa? Eu falei, não, a festa é 11 horas. Primeiro eu vou me alimentar espiritualmente. Depois eu vou para a festa. Então você vai entendendo que são objetivos diferentes, mas é a mesma vida. Eu tenho que viver com a minha filha, eu tenho que comemorar com a minha esposa, porque eu não posso fugir do meu social. Eu estou aqui para aprender a lidar com essas questões, não é para fugir delas. Aí você recebe um diagnóstico de câncer. Acabou a vida para você? Sendo espírita? Mas será que você ainda não entendeu que um diagnóstico médico é para te dar condição de expiar? Não é isso que a pergunta está falando? Para uns é uma expiação. O que é expiação? É uma dificuldade para você melhorar. É um desafio na sua vida. Mas o desafio tem que estar na sua altura, porque senão não te desafia nada. Ah, você tem uma dorzinha de cabeça. Você não é desafio. Aí a dor de cabeça fica uma semana, sem diagnóstico. Aí você já começa a pensar que você vai morrer. A fé vai embora no ralo do banheiro.
porque a gente acredita que morrer é para qualquer um. Morrer é merecimento. Adoecer é merecimento, não é castigo. Quem consegue adoecer de cabeça erguida, com resignação, vence etapas que estavam pendentes. Para ficar doente tem que ter mérito, não é qualquer um. Sabe o que a gente pensava antigamente na morte? Eu quero morrer assim, fecho o olho, morri. Não é o seu caso não, é claro, né? Você quer ficar doente, na cama, dependente, alguém para te dar banho. Eu posso ver isso em você. Assim? Você não tem medo disso não, né? Porque você fala tanto que não pode se envolver com egoísmo, com orgulho, e aí será que nesse momento você vai ser tão orgulhoso que não vai deixar ninguém te dar um banho, tratar de você? Eu visitei uma tarefeira da nossa casa que estava com um processo adiantado do câncer. E aí eu fui visitá-la, ela no quarto, na cama, e quando ela me viu, começou a chorar. E comigo não pode chorar muito, porque senão eu choro também. E aí eu falei para ela, qual que é o problema? Sim, sabendo o diagnóstico, qual que é o problema? Ela virou para mim e falou assim, Augusto, mas eu queria voltar para as minhas tarefas. Eu falei, olha, agora é o seu momento de ser cuidada. Agora você fica quieta nessa cama e deixa os seus filhos cuidar de você, deixa as noras cuidar de você, porque eu vou adiantar o processo aqui, tá bom? Eles vão criar um grupo na família para cuidar de você e o pau vai quebrar. Aí ela começou a rir. E ela falou comigo assim, Augusto, já fizeram o grupo. Eu falei, então o pau já está quebrando. Ela falou, tá. E aí ela começou a rir. Porque você não pode, sabe, perder a sua fé porque você foi para a cama. Você foi para a cama porque você tem mérito. Renascer não é perder o corpo para fazer programação que você não sabe. Alguém aqui sabe para que foi programado? Ah, não, Augusto, eu vim porque eu tinha que ter 2 filhos. Isso é conversa fiada. Ah, eu vim porque eu tinha que casar com meu marido. Isso é conversa fiada. Porque eu garanto que você não buscou o seu marido em um lugar muito saudável. Não foi na igreja, não foi no centro espírita. Por isso que você tem que tomar cuidado quando você vier para o centro espírita, né? E achar que a alma gêmea, que já está algemada em outro. Cuidado. Isso é um perigo. E acontece. Tá bom? Acontece. Porque aqui nós estamos treinando a afinidade. Minha esposa ficou com ciúme de mim com relação à uma tarefeira. E ela falou comigo, ah, mas o problema está nela. Eu falei, não, o problema está em você. Gente, ciúme não é problema do outro. Peraí, ciúme é problema seu, não é do outro. Ela falou assim, não, mas eu não confio nela. Eu falei, mas você não está casada com ela. Você não tem que confiar nela, não. Gente, mas é uma coisa muito lógica. Porque, como é que eu vou explicar um trem desse? Não tem explicação. Ela falou comigo assim, não, mas em você eu confio, mas dele eu não confio. Eu falei, mas você não precisa confiar nela, você não tem laço nenhum com ela. Nenhum. E eu falei para ela assim, poxa, eu falo para mais de 1000 pessoas e uma só vai se apaixonar por mim, eu estou ruim demais. Ó. Posso desistir. Gente, mas peraí, poxa. Não é possível que uma pessoa em 1000, eu estou muito ruim. Pode desistir na vida. Eu não sei nem como é que eu casei. E foi sorte, pura sorte. Pode jogar até na loteria. Então, vamos deixar de besteira, porque eu posso gostar de outras pessoas e eu gosto. Tem uma fraternidade onde a gente faz um curso de mediunidade, a gente tem 7 mulheres. Aí lá estava eu, fazendo a confraternização, né? Você sai de uma, vai para outra, sai de uma, vai para outra. E aí eu reuni as 7 e olhei bem para eles e falei, gente, eu acho que na última eu fui um shake. Porque eu adoro lidar com mulheres. É muito mais fácil. Homem é um bicho enjoado. Sabe? Sem cor. Você quer planejar um evento? Chama 3 mulheres. Vai dar certo. Se você vai planejar um evento, você chama 5 homens, o negócio não vai funcionar. Não tem cor, o negócio todo sem graça. Na hora que você vai chegar, não tem cadeira, não tem flor, não tem decoração. Mulher pensa em tudo, decora. É lógico, gasta um dinheiro que a gente não tem, mas funciona. Funciona. Então, todo mundo chega bem. Então, sabe, eu fico pensando,
Se não houvesse as mulheres, não teria vida não, gente. A vida ia ser sem graça, ia ser preto e branco, não tem, sabe, sem sal, sem gosto. O tempero é esse. Então, se a gente não consegue lidar com essas diferenças, a vida começa a ficar pesada. Bem pesada. Tudo tá chato. Tudo tá chato. Então, não é a vida. Você tem que repensar, dar uma olhadinha no espelho e conversa com aquela criatura que está ali te olhando. Está na hora de você mudar. Então, o renascimento para nós é esta oportunidade de começar de novo agora. Você não tem que esperar nada. Quem quer fazer, faz agora. Você quer ser feliz? Aceite o que você tem como sendo graça. Porque em tudo dai graças. Ele está no Evangelho. Jesus veio para dar para a gente graça. Ele fala para a gente assim, olha, o amor cobre a multidão dos pecados. Você está preocupado com o pecado. Você ainda está acreditando que você é capaz de pecar contra Deus. Imagina um trem desse. Imagina se Deus estivesse preocupado com a minha vida. O cara é o criador do universo. Ele nem sabe que eu existo. Porém, tudo que eu sinto, ele percebe. Mas ele percebe através das outras pessoas. Então, renascer é uma proposta íntima, é uma vontade, é um querer. Eu não posso acreditar que nós nos reunimos aqui sem querer outra coisa. Mesmo que de maneira inconsciente. Mesmo sem saber. Porque muitas vezes nós não conseguimos alcançar os nossos objetivos por falta, sabe, de orientação. Você está indo bem, mas você não sabe o que esperar. Aí o espírita vem, estuda, e aí descobre que tem que fazer a reforma íntima. Reforma íntima, ele acredita que é não errar mais. Aí ele sai daqui e comete as mesmas coisas que estava cometendo antes. Ele fica triste. Ele fica com vontade de desistir. Não entendeu nada de doutrina espírita. Doutrina espírita não vai fazer transformação na sua vida de maneira instantânea. Imagina você que levava 150 anos para descobrir um erro. Agora você descobre o erro de maneira instantânea. Na hora que você erra, a sua consciência, pá, errei. Poxa, gente. Nós queremos coisa melhor do que isso? Isso é ser espírita. Acordar para os erros enquanto estamos na atividade. Não é deixar de errar. Porque a nossa vida é muito dinâmica. Então, quando você renasce para os seus próprios erros, a coisa muda. Porque a mesma situação vai promover em você uma reação diferente. É só isso. Mas nada impede que daqui a uma semana você vê que errou de novo. Mas isso é um processo natural. Então, a nossa proposta de encarnação não é para não errar. É para atingirmos o quê? A perfeição. Você pode até não acreditar, mas você vai chegar lá. Muita gente te desacreditou. Por isso é que você não tem coragem de bater no peito e falar, não, eu vou vencer, eu vou conseguir. Tudo que você quiser, tudo que você quiser. Porque a gente pensa, só nas coisas religiosas. Não, não tem essa não. Para eu ser feliz, eu dependo da minha filha, eu dependo do meu filho, eu dependo da minha esposa, eu dependo da minha sogra, eu dependo dos meus irmãos. Quem dera se eu conseguisse ficar feliz sozinho. Quem dera. Imagina que tristeza que não ia ser uma felicidade dessa. Quem é feliz se sente feliz com a felicidade daquele que ele ama. Você pensa, imagina um negócio desse. É igual ser mãe, ser pai. O filho está com febre. Você começa a fazer prece para a febre do filho passar para você. Isso é obsessão, isso é bobagem. Imagina um trem desse. Seu filho está doente, você deita do lado dele e começa a fazer prece, Senhor, né? Se pudesse passar para mim. Vai ser bobo assim, olha o nível que a gente chega, gente. Aí a gente, poxa, meu Deus do céu, olha o nível que você chega. Isso é amor. Por quê? Você consegue dar a sua vida para o outro. Um amigo meu falou comigo, falou, Augusto, eu dava tudo para ser comigo. Eu falei para ele, cara, não é essa a proposta da vida.
propósito da vida é entender que ele também é uma pessoa assim como você. A única diferença é que agora um está num polo e o outro está no outro. Você agora é pai, mas você já pode ter sido filho. E você vai ser filho no momento. Então não atrela a sua felicidade com a felicidade de ninguém. Porque você tem direito de ser feliz mesmo com a infelicidade do seu filho. E se você não tiver condição de fazer essa separação, você vai entrar em depressão e não vai ajudar, você vai atrapalhar mais ainda. Porque a vida perde o colorido para você, como se você tivesse vindo para salvar alguém. Você não é Deus. Onde é que você está com a cabeça? Minha esposa falou, não, mas eu peço a Deus, eu não queria morrer antes dos meus meninos ficarem adultos. Eu falei, isso é conversa fiada, isso aí já não... Gente, peraí, isso... Falei para ela, você acredita que na face da terra não tem ninguém melhor do que você para tomar conta do seu filho? Gente, eu não posso acreditar num negócio desse, não. Tem pessoas muito melhores do que eu para tomar conta dos meus filhos. Eu não sei se por azar deles eles caíram na minha casa. Mas foi afinidade, estão lá e estão sob a minha responsabilidade. Mas se eu vou para o plano espiritual, eu quero que eles sejam felizes e outra pessoa vai me substituir muito melhor. Eu não posso ter essa síndrome de Deus. Eu resolvo tudo. Eu não resolvo nada. Então, do jeito que dá, eu faço. Aí eu não fico preso. Aí o resultado vai ser o melhor possível. Nossa, mas foi um desastre. Mas foi o que eu podia fazer. Acidente. Poxa, você sai de casa prevendo acidente? Alguém ia ser tão tolo assim? Aí você sai de casa, se envolve no acidente, fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Está tudo errado? Não, foi um momento de distração, pode ter sido do outro. Não foi seu. Ah, mas por que foi comigo? Assim, não, aí você está querendo demais, não tem condição de explicar tudo, não. Tinha que ser com alguém, você estava lá naquele momento, foi com você. Augusto, mas isso acontece? Claro. Muitas vezes você foi inventar um caminho que você não precisava. Você entrou na vez do outro. Por isso que a gente não pode trabalhar de improviso. Então você planeja. O que você vai fazer amanhã, na hora do seu trabalho? Aí eu levanto às 6 horas da manhã, pego o ônibus nesse horário, já está planejado, tá? Não muda a rota, não. Faça isso. Por quê? Se acontecer uma tragédia, o seu planejamento vai interferir. Você muda a rota, acontece uma tragédia, pronto, mais um trem que você ficará se moendo na culpa. Para que eu fui dar a volta? Por que eu não passei lá? Tinha alguém me falando? Não foi eu, não, tá bom? Eu só estou te dando... Porque as pessoas querem explicação para as coisas simples da vida. O cara faz milano aquilo ali. Aí um dia ele quer mudar. Muda o trem, vacalha. Meu Deus, para que eu fui mudar? Ô miserável, se você não mudasse, você não ia saber. Podia acontecer com você naquele mesmo momento. E se tivesse acontecido e você tivesse vontade de mudar, você ia pensar do mesmo jeito, eu tinha que ter mudado. Então a gente vai entendendo que o renascimento é com o que você tem, não é com o que você não tem. O que você tem? Marido. Quem tem marido, levanta a mão para o céu, tá? Porque você pode sair dessa aqui voando. Porque para ficar com o marido não é muito fácil, não. Segura a onda, tá bom? Se tiver dano para você conviver, agora se faltou o respeito, dá o fora. Dá o fora. Porque não existe relação sem discussão. Não existe. Toda relação tem que ter discussão. É na discussão que a gente cresce. É na discussão que você vê o nível de amor que o outro tem por você. Se ele respeita você do jeito que você é, não do jeito que ele gostaria que você fosse. Mas você é burra. Eu sou burra mesmo, por isso eu casei com você. Se eu não fosse burra, eu não teria casado, não teria entrado numa fria dessa. Não vai falar um trem desse não, tá bom? Pelo amor de Deus. É porque a gente aprende a lidar com as palavras, então a gente acaba... Porque eu quero fazer um trem desse, gente, é um absurdo de um tamanho que eu fico até sem imaginar. Então, mais um pouquinho do Livro dos Espíritos. Para alguns é uma expiação. Tomara que você não esteja nessa. Por quê? Para outros é uma missão. Então, para uns é uma expiação e para outros é uma missão. Você é um missionário.
Aí você acreditou que missionário era Chico Xavier, Divaldo Franco, Haroldo Dutra Dias, quem mais? Tem mais um punhado aí, né? Você é um missionário. Você tem uma importância imensa para a harmonia geral do universo. Alguém que consegue ver uma célula a olho nu? É um trem muito irrisório? É ou não é? É. Você não consegue nem ver o trem assim? Se uma célula no seu corpo adoecer, ela pode trazer um transtorno para você violento? Nós somos células do universo. Então, uma célula doente pode causar um transtorno no universo. Essa é a nossa condição. Eu não estou aqui para ajudar a vida de ninguém. Se eu conseguir ajudar a minha, eu já estou melhorando o universo em que eu estou situado. Por agradecimento. Então, antes de Deus nos criar, Ele criou as suas leis. É claro que a gente não conhece muito bem as leis de Deus, mas nós sabemos como é que fomos criados. Como é que fomos criados? Simples e ignorantes. Nós perdemos a simplicidade. Tudo bem? Por quê? Porque hoje somos seres complexos. Não tem nada a ver a simplicidade do comportamento. É a simplicidade orgânica. Você hoje, para estar aqui, você tem que administrar um corpo muito complexo. E tem coisas que você nem imagina que está acontecendo dentro de você agora. E está sendo administrada por você, mesmo de maneira inconsciente. É essa simplicidade que nós vamos perdendo. Tudo bem? E a ignorância nós perdemos? Parte, sim. Nós vamos chegar em algum momento que nós vamos saber tudo? Vamos? Vamos pensar um pouquinho. Quem sabe tudo? Quem? Deus sabe tudo. Nós vamos chegar em um momento que nós sabemos tudo? Não. Quem sabe tudo é só? Então a ignorância faz parte do nosso viver. Sabe? Da nossa condição. Então, não fica triste por ser ignorante, não. Fica triste quando você quer ignorar sabendo. Jesus no Evangelho fala assim para a gente, olha, todos os seus pecados lhe serão perdoados. Porém, o pecado contra o Espírito Santo, esse não vai ser perdoado. Quando ele fala que todos vão ser perdoados, a gente lembra da misericórdia. O que é a misericórdia? Para mim, eu entendo que a misericórdia é a lei de Deus agindo na vida daqueles que são irresponsáveis com relação aos seus afazeres. Porque eu entendo que Deus também tem outra lei, a lei da providência. Vocês já ouviram essa lei? Aquele que bate, a porta se abre. Quem busca, acha. Lembra? Isso é uma lei. Jesus nos apresentou essa lei. Essa lei chama-se providência. O homem vai se alimentar do suor do seu próprio rosto. O que você quiser na sua vida, trabalhe e você vai conseguir, porque isso é lei. E quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, a gente entende que tudo que você faz para o outro, você recebe. Então, quando Jesus fala para a gente assim, olha, você tem que perdoar. E aí Pedro pergunta o quê? Senhor, mas eu tenho que perdoar 3 vezes? Pedro estava pensando em quem? Em nós. Ele não estava pensando nele. Você consegue perdoar alguém 3 vezes? 3 vezes você consegue? Na segunda você fala assim, eu não aguento mais. Isso é normal, gente. Por quê? Porque quando Jesus dá a informação do perdão, nós acreditamos que o perdão faz bem para o outro. Todas as vezes que você se sentir magoado ou ofendido por alguém, o problema está onde? Está na gente, poxa.
Então o perdão, quando você perdoa alguém, você está perdoando a você, porque o perdão faz bem para mim. Então é uma proposta diferente. Renascer é entender o Evangelho agindo na sua vida o dia inteiro. O tempo todo. Porque nós vamos nos aproximando de Jesus. Quanto mais passa o tempo, mais a gente aproxima. Antigamente, você fazia uma prece por dia quando lembrava. Hoje em dia, se bobear, antes de sair de casa você faz uma. Quando entra no ônibus faz outra. Quando o trem aperta faz outra. Assim. Se pensou um trem errado, fala, pensa de novo em Deus. Então, nós estamos mudando a nossa vibração, porque é uma estrutura espiritual que rege a nossa vida. Para montar um corpo físico, é uma estrutura espiritual que tem essa carga espiritual. Ninguém escolhe a cor do seu olho, ninguém escolhe o cabelinho que você tem, o formato do seu nariz, o formato da sua orelha, o seu pezinho, a sua mãozinha. Ninguém. Isso é uma programação íntima, sua. Então, para quem não gosta de si, para quem olha para o espelho e não gosta daquela figura, você está se programando de maneira equivocada. Porque você tem que primeiro valorizar o que você tem, para depois você ter condição de ter algo mais. Lembra da parábola dos talentos? Gente, o Evangelho, ele é vivo na nossa vida o tempo todo. Eu vou te dar um talento só, tá bom? Eu vou te dar um narizinho de princesa. Mas em compensação, o rosto vai ser de xereque. E aí, ao invés de você valorizar o seu narizinho, assim, não, você quer mudar a estrutura visual todinha. Calma, amigo, vai devagarzinho. Valoriza. Aí você ganha uma orelha de abano. Enquanto você não fizer aquela cirurgia para voltar a orelhinha de abano para dentro, você não fica satisfeito. Aí você volta a orelhinha para dentro. Aí você vai arranjar outra coisa com defeito. Então é assim. Em vez de você valorizar, falar, opa, né, o que eu tenho de bom aqui? Ah, minha boca é linda. Então, ótimo. Né, goste da sua boca e passe a fazer uso, né, bom da sua boca. Comece a falar coisas boas. Porque depois se todo mundo fosse lindo, ia ficar sem graça. Você ia escolher o quê? Você não ia ter nem o que escolher. Então a gente vai aprendendo de acordo com as nossas escolhas. Tem hora que você escolhe bem, tem hora que você escolhe mal. Então falar do renascimento é separar renascimento de reencarnação. Reencarnação, não tem como você fugir disso. Você vai ter que voltar. E renascimento é uma proposta íntima, atual, agora. O que você quer para 2025? Renasce agora. E aí Jesus falava para a gente assim, olha, acorda tu que dormes. Acorda para a vida. A vida está te chamando, está te convocando. Falar que é espírita é fácil. Ser espírita é complexo. E aí eu vou torcer para você não ter mais ninguém espírita na sua casa, para ser mais fácil para você. E quando você tem mais um, é complicado. Porque ele começa a avaliar tudo que você faz. O jeito que você levanta, o jeito que você dorme, o jeito que você anda. Se ele pede alguma coisa para você, você tem que estar à disposição. Aí você vira um serviçal, você não é mais espírita. Você veio para servir literalmente. Mas eu ainda não dou conta disso. Então tem hora que eu falo, não, eu não vou. Por quê? Porque eu não quero. Eu não tenho que querer toda hora. Se eu estivesse nesse nível, eu estava bem pra caramba. Mas eu não estou nesse nível ainda. Então tem hora que eu falo, não. Na maior tranquilidade. Tudo bem? Pergunta 167. Qual é o objetivo da reencarnação? Oh, mas é diferente? Encarnação imposta por Deus. Reencarnação, lei de misericórdia. Não preocupa não que você vai pagar. Até o último centil. Você não sai daí enquanto você não pagar. Olha como é que falaram com a gente. Dá medo ou não dá? Não tem nada a ver. Tem nada a ver. Reencarnação é proposta de vida, de renovação.
Aí você vai ler no Evangelho, você não sai daí enquanto você não pagar o último centil. Acabou, você lascou a sua vida. Porque você acha que é só sofrimento, não tem nada a ver. Quando você se propõe a ajudar alguém de alguma forma, isso é fazer o bem. Qualquer forma, qualquer forma. Sabe aquela moeda de 20 centavos? 10 centavos que o cara pede para você no sinal? Você nem a janela abre. Você deixa de ganhar um Deus te ajude ali. Um vai com Deus. Não sei porquê, não sei se é medo, não sei se é acreditar que a sua moeda vai piorar, vai agravar a situação de alguém que está na rua. Eu não sei o que é. Não sei se é falta de coragem, mas você perde a oportunidade de alguém falar com você, se Deus te ajude, vai com Deus. E muitas vezes você está num carrão todo bonito, todo cheiroso, o cara te olha e te pede uma moeda, você fala que não tem. O que ele pensa? É bom você nem pensar. Pensa nisso, senão você vai ficar triste. Então, a gente tem que ter isso em mente, porque essas energias vão somatizando na nossa intimidade. Não tem como a gente fugir disso. Te obriga a ser mentiroso. Eu passei a andar com moeda dentro do carro só para tirar esse negócio da mentira, porque o cara não acredita que você não tem dinheiro. Eu não ando com um tostão na carteira. Não com nada. Agora tem umas moedas dentro do carro. Porque o cara, quando vem, 10 centavos, o cara pede 10 centavos. Eu posso não mudar a vida dele com a moeda, mas com o meu olhar eu consigo mudar. Porque quando ele vem, eu encaro para ele. Eu olho no olho. E eles gostam disso para a gente. Eles estão querendo perceber, serem observados. Eles têm que saber que eles estão vivos. E muitas vezes é isso que está faltando para eles. Qual o objetivo da encarnação? Expiação. Aprimoramento progressivo da humanidade. Sem o quê? Onde estaria a justiça? Aprimoramento progressivo. Não queira dar saltos. Vá devagar. Prova de vida não é prova de agilidade, de rapidez. É prova de resistência. É quem chega mais longe. Com tranquilidade, com saúde, com fôlego. Não é chegar primeiro. Então, quando ele fala que é aprimoramento progressivo, a cada vez que nós reencarnamos, nós estamos melhores. Esse montão de gente que está conosco neste momento, fazendo esse monte de arruaça, eles estão melhores do que estavam há bem pouco tempo. E se a gente tiver condição, nós vamos melhorá-los com as nossas vibrações. Quando Jesus fala para a gente amar o próximo como a nós mesmos, Ele nos dá essa oportunidade. Se você não gosta de você, você não gosta de ninguém. Amar o inimigo não é levar o inimigo para morar junto com você. Amar o inimigo é respeitá-lo na sua condição. Ah, ele é um pedinte, ele está morando na rua. Eu vou amá-lo. Ele lá na rua e eu na minha casa. Eu não tenho que levá-lo porque eu não vou dar conta. É muita gente morando na rua e a minha casa é pequena. Já estou com a minha sogra. Então, a gente tem que entender. Então, na proposta de renascimento, não é para amanhã. Você renova agora. Porque a proposta de Deus na sua vida é uma proposta de perfeição. Você nasceu perfeito. Você veio de Deus. Porém, como ele não queria criar nada na perfeição, ele deu para a gente os rudimentos da perfeição. E aí Jesus fala para a gente assim, olha, o reino de Deus está dentro de vós. Em momento nenhum, Jesus pediu de nós virtude. Ele pediu de nós coragem. E para estar aqui, nós temos que ter coragem. E aí, eu tenho que te parabenizar pela coragem de estar aqui. Continue firme. Eu não sei o que te trouxe aqui, mas eu posso te garantir que se você continuar, quando você olhar para trás, você não vai acreditar no que você se transformou. Esse é o testemunho da minha vida. Quem me conheceu na adolescência, na juventude, tinha certeza que eu não chegaria aqui. E eu fiz questão de decepcioná-los. Eu namorei com a minha esposa há 13 anos. E eu decepcionei todo mundo quando eu casei com ela. Porque ninguém mais acreditava que nós casaríamos.
E hoje nós estamos há 17 anos de casado. Eu tenho 30 anos com a minha esposa. Eu tenho mais vida com a minha esposa do que com a minha própria família. Então imagina um negócio desse. Então você pode, acredite. É isso que Deus espera de nós. Se Deus precisasse de virtuosos, Ele não nos teria proporcionado a reencarnação. Ele precisa da gente do jeito que a gente está, dando testemunho aonde nós estamos instalados. É assim que a gente vai mudar o mundo, construir um mundo melhor. E por isso, eu agradeço a vocês pelo espaço, pelo carinho, pelo convite. Muito obrigado. Feliz Natal, um próspero ano novo. E se Deus nos proporcionar novos encontros, para mim vai ser uma alegria.